mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. E aí, meu amorzinho, como você tá? Vou te falar a real, hein? Eu tô um pouquinho assim, desafiadora de viver hoje, particularmente falando, individualmente falando, coletivamente falando, mas nada que desrespeite, né? Obviamente, a liberdade alheias, mas é até importante a gente conversar sobre isso, partindo do princípio que quando a gente consegue ter esse olhar mais atento, né, o como a gente está se sentindo em determinadas circunstâncias da nossa vida, e diante dessas pequenas observações, né, que eu tô aqui explanando as minhas auto-reflexões com você, que eu sei que somos íntimas, são bate-papo que eu converso assim com meu marido, que eu converso com a minha mãe, sabe? Eu sinto como se a gente tivesse realmente essa amizade muito sincera, tá? Então, muito obrigada pela honra e privilégio do seu tempo de qualidade aqui comigo, tá bom? E se sinta super à vontade para conversar sobre o que você quiser aqui nos comentários. Uma coisa que eu venho notado, partindo do princípio que eu tô estruturando um vídeo, né? Tô roteirizando e gravando alguns takes, né? Que estão compondo esse vídeo que vai ser programado lá para 10 de abril, né? 12:00. E a temática foi por intermédio de uma sugestão de uma inscrita. E eu até acho muito válido a gente trazer à tona esse ponto principal de reflexão, que está sendo abordado sobre ansiedade e procrastinação, né? E foi me dado, né, essa oportunidade, esse privilégio de dar o meu pitaco, né? Porque eu só dou a minha opinião quando sou solicitada. Então aqui estou. Uma maravilhosa, a Jami, ela, né, me deu essa oportunidade de abordar mais sobre quais são as minhas sugestões, né, baseado na minha vida, nas minhas experiências, como eu tenho vencido a procrastinação, a ansiedade, batido metas aí nos projetos paralelos virtuais. E no meio, né, dessa estruturação de pensamentos, de brainstorm e tudo mais, eu acho super bacana você até pensar como que você se sente hoje, né? O que para você seria, quem sabe, uma rotina ideal, né? Se você tem algum tipo de doença, seja ela crônica ou não, né? Sempre pauto aqui para trazer esse recorte, né? De que eu sou uma pessoa diagnosticada com hipotireoidismo, então atrelado a essa doença existem alguns sintomas que não tem como eu ocultar, né, a existência deles, porque isso está atrelado à minha vida, hormonalmente falando, e externamente isso respinga, né, na questão de como eu faço uma gestão de tempo, uma gestão emocional. Então, o primeiro ponto é muito válido a gente parar e pensar como que tá a sua questão da sua saúde física, hormonal, como que tá os seus exames, né, de sangue, porque diante a esse meu conhecimento eu consigo trazer, né, mais direcionamento e priorização diante de algumas atitudes, de fato, alguns bons sensos do que é recomendado para melhorar essa minha questão, esse meu desequilíbrio hormonal, porque os sintomas são depressão, desaceleração dos batimentos cardíacos, intestino preso, menstruação irregular, falha de memória, cansaço excessivo, foca nisso, cansaço, depressão, dores musculares, pele seca, queda de cabelo, ganho de peso, aumento de colesterol no sangue, entre muitos, né? É aquele grande Big Mac de sintomas, para não dizer outra coisa. Então, levar em consideração como que a gente tem gerido as nossas questões hormonalmente, isso vai impactar
de fato, o como a gente tem administrado a nossa vida na organização, no planejamento, na produtividade. E aí é que tá até um grande contraponto aqui, que eu tô muito feliz em te dizer que hoje vai ter uma voz de uma outra mulher empoderada, maravilhosa, que deu seu parecer, né? Eu perguntei, né, para uma psicóloga da minha rede de apoio o que é procrastinação dentro da psicologia. E ela hablou aqui pra gente. Ai, que honra, né, amor? Então, se esbalde, tá? E bora ouvir o que ela tá aí pra falar. Já já a gente vai complementar, tá? Oi, Nê. Então, querida, procrastinação, vou falar num termo assim, é empurrar com a barriga, que a pessoa vai entender. Então, geralmente, pessoa assim, com TDAH, que tem dificuldade, é hiperativo, entendeu? Eles são tão, ou então ansiosos, eles falam, vou fazer depois, ou então, no caso de pensamentos acelerados, o que acontece? A pessoa faz planos, faz planos, pensa como vai fazer, como vai acontecer, mas não coloca em prática, entendeu? No caso, assim, a gente trabalha pessoas que têm essa situação de procrastinar, colocar em planilha, se organizar, para ele visualizar e ir fazendo passo por passo. Então, procrastinar é isso mesmo, é adiar, é ir enrolando, pensar, a pessoa pensa, a pessoa esquematiza, tá tudo ok, mas ela não sai do lugar, ou então ela vai fazendo, mas ela não entende que é um processo. Então, falando assim, empurrar com a barriga mesmo, que aí a pessoa entende, entendeu? Aí com isso, Ione, a pessoa fica com dificuldade na produtividade, nos trabalhos que a pessoa exerce, entende? Alguns fica até mesmo disfuncional, ou então questão de estudo. Aí acaba provocando o quê? Uma série de coisas, porque até mesmo culpa, porque a pessoa, poxa, como é que eu fiquei tanto tempo e eu não fiz o que tinha que ser feito, porque ele ficou pensando, mas ele não agiu. Ai, que coisa mais linda, né? Olha, contatinho aqui da psicóloga de total confiança tá aqui na descrição, tá bom? Agenda, tem link direto do Zap dela, tá? Fala que você veio pela minha indicação, que ela vai fazer aquele precinho especial pra você, tá bom, meu amor? E continuando, né, o nosso bate-papo, né, a minha eu anterior falou aqui com você sobre a questão de que existem dias que são bem mais desafiadores do que os normais, né? Mas de uma coisa eu sempre pauto, até fica aí uma ideia pra você ver se consegue aplicar aí nos seus mantras diários da sua vida. Hoje eu até tava comentando, né, com uma amiga, ela até me perguntou qual que era a tal da frase que eu sempre repetia, que ela ia repassar isso até como uma reflexão lá pras as analisandas dela, muito engraçada. Enfim, basicamente a frase que dá vontade até de tatuar escolha as lutas que merecem ser lutadas, ou escolha as batalhas que merecem ser lutadas. E calha muito nessa questão da gente abordar sobre ansiedade, sobre produtividade, sobre procrastinação, organização, planejamento. Eu sinto que tá tudo meio que nesse bololô, sabe? E de uma coisa que, né, trazendo sempre relatos, partindo do meu recorte, né, da minha vida, vai extraindo aí o que faz sentido pra você, mas ter cada vez mais essa consciência de uma produtividade mais cíclica, em constante reinvenção,
sabe? Compreender até o que a minha energia, qual é a atividade, né, na qual eu quero desempenhar aquela energia em determinado bloco de tempo do meu dia também é muito coerente. Eu sinto que traz até mais gentileza nesse processo, né? E uma das perguntinhas aí de lição de casa pra você, tá, delicinha? O que é importante pra você? Você já parou pra pensar? Pode ser meio clichêzão, né? Mas é aquele clichê que vale a pena ser mencionado. O que é prioritário pra você hoje? O que é prioritário pra sua vida em questão? O que é, assim, inegociável, sabe? E eu tava aqui até refletindo, né, algumas coisas que poderia trazer até alguns insights para te ajudar nesse processo aí de autorreflexão. É você também partir daquele princípio de se perguntar: o que você ama? E o que você não tolera, tá? E aí eu fiquei pensando particularmente assim em atualizar, né, questões internas minhas e expandir aqui para você, né, na nossa conversa de muita intimidade. Uma das coisas que eu me parei pensando já ouviu falar naquela linguagens do amor? Então, se você ainda não sabe, elas são basicamente palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, atos de serviço e presentes. Tem uma coordenadora, né, da clínica escola lá do curso de psicologia da Unicid, né, que eu dei uma pesquisada, a Ana Flávia da Costa, parente. Ela relatou que cada pessoa, eu e você, a gente pode vir a possuir até 2 dessas linguagens, sendo uma delas preponderante, tá? Então, diante dessas perguntinhas, né, o que é importante, o que você se sente amada, qual é a forma que você gosta de transpor amor ao próximo. E aí eu fiquei, né, me pegando assim, mentalmente, e certas coisinhas ainda fazem sentido pra mim. Por exemplo, é isso mesmo. Palavras afirmativas. E isso é uma coisa que fica muito em evidência até nas criações de conteúdo. Isso, a forma como você atribui significado para você, internamente, pessoalmente, né? Cabe aí até um autoconhecimento aí de bônus nessas nossas ideias aqui, de que quando você, de certa forma, vai, né, se permitindo, de certa forma, você se autoconhecer, você vai, né, tendo mais coerência do que seria alcançar uma meta dentro dos seus, né, projetos e tudo mais, porque o autoconhecimento, né, vamos lá, ele pode lhe possibilitar você trazer mais limites, né? Quais são os limites que você vai dispor para pessoas externas e para você mesmo em relação a alguma coisa, que por consequência os limites vão te dar mais disciplinas, com muito mais intencionalidade, né? Você pode, de certa forma, depois dessa disciplina, mais constância naquilo que realmente faz sentido para você e por consequência foco, né? Esses pilares, né, que você vai traçando aí, né? Porque um exemplo, né, bem na cara, para trazer exemplos práticos e palpáveis. Repara aí, pode me stalkear aí nessa internet, YouTube, Private, você vai ver. As palavras afirmativas, que é uma das minhas linguagens, assim, que tá no topo por enquanto, eu gosto de elogios, eu gosto de me sentir que outra pessoa sentiu que agregou valor na vida dela. Eu gosto de ouvir, né, relatos em áudios, né, quando me mandam lá por chat do Privacy. Eu gosto de ler comentários no YouTube, né, então, que de alguma forma trouxe essa expansão, né, de significado na vida da pessoa. Por mais que essa pessoa seja uma total desconhecida para mim e para você, quem sabe se essas são também uma das suas linguagens. Então, levando em consideração, por exemplo, essa questão de eu ter esse conhecimento que as palavras de afirmação são de grande impacto no meu coraçãozinho,
eu expando isso, eu reforço isso, né, nas minhas criações. Então, quem sabe seja uma ótima oportunidade. Então, eventualmente, eu sempre trago, né, esses capturas de telas dessas palavras das quais eu ouvi essa menção de elogios, de comentários, de sugestões de temas em alguma plataforma. Pode reparar, eventualmente eu sempre gosto de compartilhar na aba comunidade do YouTube, nas thumbs dos vídeos, né, nas capas dos episódios do podcast, nas próprias capas de publicações lá do Privacy, né, que ocorreram algum tipo de feedback, né, dos compradores, dos assinantes, dos inscritos. Enfim, essa é uma ótima oportunidade para você trazer até novos significados. E eu sinto que, tendo essa clareza de como eu me sinto amada e como eu sinto que eu posso vir a demonstrar um amor de uma forma muito mais assertiva, isso dá uma baixada na ansiedade, né? Porque eu consigo conversar e ter esse olhar atento com esses pontos de equilíbrio internos, sabe? O famoso equilíbrio emocional. Então, né? Então dá uma estudada. Tempo de qualidade, por exemplo. Eu adoro destinar, por exemplo, esse momentinho. Eu não vi a hora de eu bater o ponto no meu CLT e vir aqui conversar com você, sabe? Esse tempo de qualidade meu e seu tem sido cada vez reforçado. Eu sinto que eu vou é um momento de grande descompressão da vida adulta burocrática, entende? E tem até um ponto aqui, né, que eu vou te trazer algumas dicas, né, alguns insights de atividades que têm me causado esse vencer, entre aspas, né, a ansiedade e a procrastinação. Quem sabe seja uma ótima ideia, né? São possibilidades, tá? Eu vou jogar aqui e você vê o que faz sentido para você. Atividades que lhe remetam mais atenção plena naquilo que você se encontra fazendo, sabe? Hoje em dia, por exemplo, vou citar algumas coisas que eu fui me recordando, né? Mas eventualmente eu sempre compartilho lá nos vídeos, né? E nos shorts do YouTube. Exemplos: cozinhar. Menina, cozinhar pra mim tem sido assim, momentos de muito mindfulness. Sério, saber que eu tô proporcionando, né, esse ato de serviço, né? Olha lá, a linguagem do amor. Atos de serviço também, eu me sinto extremamente amada e gosto de proporcionar atos de serviço. Naquele momento da cozinha em si, eu sinto que eu consigo externalizar formas criativas, né, de criar, né, uma refeição para mim, para o meu marido e eventualmente compartilho com a minha mãe, né? Então, trazer essas oportunidades de presentear, né, com alguma coisa assim que eu gosto de criar, seja um doce, um suco. Eventualmente eu gosto até de agraciar com presentes amigos próximos, né, que eu faço alguma coisa. Exemplo, desinfetante, que eu gosto muito de fazer de limão caseiro. Tá lá os bagaços de limão tudo na geladeira, aí vou juntando e aí eventualmente eu faço um montante, compartilho com quem, né, eu sinto grande carinho e afeto, né? Então compartilho com familiares próximos, para amigos também íntimos. Então, quem sabe você pensar quais seriam essas atividades que lhe remetam essa atenção para o seu momento presente, sabe? Então, cozinhar, presentear. Uma coisa que eu também gosto de presentear é adubo líquido de casca de banana. Eu sei que algumas pessoas do meu ciclo de amizades fazem a prática de cultivo de plantinhas também, assim como eu. Adoro a jardinagem, né? Que também está dentro dessa lista. E aí eu faço com muito carinho e compartilho. E isso é muito bom. A linguagem do amor de presentes. Caramba, que coisa mais delicinha. Então, as minhas linguagens, pensa aí se pra você também é bom. Você gosta de presentear ou ser presenteada? Você gosta de destinar um tempo de qualidade para alguma pessoa especificamente, algum momento específico? Você gosta de prestar algum tipo de ato de serviço para alguém? Você gosta de receber? Nossa, é apaixonante, apaixonante.
Então, meu amor, pense quais são essas atividades de descompressão, sabe? Como se fosse a panela de pressão. Tem momento que aquele negócio vai ter que parar de fazer barulho, né? Quais são essas atividades? Eu gosto também de jardinagem, de mexer na planta propriamente, de observar o desenvolvimento, né? O cuidado, a rega, a retiragem de folhas que já não, né, estão ali no processo de vida dela. Eu gosto de desenhar, né? Eu tenho, em particular, até um curso de desenho realista que eu faço por puramente hobby, por puramente sanidade mental, sem nenhum cunho de remuneração, sabe? Especialmente para questão da minha mente. Escrever, né? Eventualmente eu venho escrito e eu tenho um grande projeto aí, sem prazo, de uma realização assim, pessoal, de escritora independente, né? Em breve eu vou fazer autopublicação lá na Wiclap, mas eu venho escrevendo assim em ritmos que fazem sentido para mim. Então eu deixo lá no meu documento do Word, tá bonitinho na minha área de trabalho. Então quando faz sentido eu escrevo sem pressão. Isso é maravilhoso, sabe? Gravar áudios, né? Então quem sabe você falar, nem que seja no WhatsApp aí com alguém. Quem sabe, se você quiser, fique à vontade, me manda uma mensagem, áudio lá no chat do Privacy. Eu vou adorar, tá bom? Se você permitir, eu posso até vir agregar aqui a sua participação, tá bom? Quem sabe, simplesmente você fazer algumas colagens, né? Com alguns papéis que você tenha. Recentemente eu fiz uma colagem de um caderno, né? Que eu havia pego de um desapego. E aí eu tava colando com um desenho que eu havia pintado, né, colorido. Eu peguei essa folha desse livro de colorir que eu tenho, né, de anti-estresse, é arte terapia pura. E aí eu peguei essa folha e colei a capa do caderno e foi assim, ai meu Deus, que coisa mais linda. Apaixonante, tá? Fica a dica. E, sei lá, se tiver revistas, jornais, eu até colei em cima de umas coisas que estavam riscadas de outra pessoa que era proprietária do caderno. Eu trouxe uma nova ressignificação. E esses momentinhos de hobby e criatividade, meu anjo, coisinha boa pra você vencer a ansiedade e procrastinação, hein? Você destina, nem que seja 1% todo dia, sabe? Vai estimulando a sua criatividade. Porque quando você lhe dá essa oportunidade de você cuidar de você, das coisinhas que fazem sentido pra você, por consequência, você vai conseguir vencer tantas outras demandas que às vezes nem lhe cabe o conhecimento atual. Mas quando você se dá a oportunidade de você se priorizar, você vai conseguir ter forças para poder priorizar posteriormente terceiros, né? Outras demandas, né? Que você é paga, né? Quem sabe? Então, continuando outros exemplos. Roteirizar vídeos. Eu sinto que é um momento também que eu me sinto totalmente no momento presente, sabe? Momento de fazer um brainstorm, estudar sobre aquela temática, estruturar isso em notas e criar ideias, scripts, condensar, né, o que os inscritos estão solicitando e conversar, sabe? Quando aquilo realmente atravessa a gente por dentro e depois a gente consegue trazer com muito mais propriedade com o assunto. Maravilhoso. Ainda mais que você também, assim como eu, tem uma rede de apoio que você consiga, né, como se fosse um grupo, né, de aconselhamento, no qual você consiga expor determinada temática e essas pessoas vierem para me agregar diante aos conhecimentos de cada uma, né? Por exemplo, na minha rede de apoio de profissionais de saúde mental, tem o psicanalista, terapeuta integrativa e complementar, tem uma psicóloga, enfim, né? Exemplos. Outra coisa que tem me dado assim aquele respiro de vencendo todo dia ansiedade e procrastinação é editar vídeos. Nossa, eventualmente eu sempre
quando é possível, eu gravo, né, esse processo criativo, onde eu tô lá no escritório de casa, no computador, ou às vezes quando eu tô, né, no celular, eu gravo. Você pode até ver, né, pegar um spoiler lá nos vídeos do YouTube, né, nos shorts e vídeos longos, eu mostro um pouquinho do meu processo criativo e editar, né, dentro dos programas de edição, sejam eles no CapCut, no InShot, qualquer que seja, no Movave. Ambos eles dão esse significado de mais presença, né, pra gente ficar atento aos detalhes, de fazer inclusões de elementos, cortes, ver qual música faz mais sentido naquela narrativa. Enfim, se você, assim como eu, gosta de editar, menina, editar você pode ir. Conta aqui pra mim se faz sentido pra você também. E embalar pedidos para correios. Não sei se você já teve a oportunidade de enviar alguma coisa aí para alguém, seja de forma pessoal ou profissional. É transformador. Recentemente, minha mesa da cozinha de vidro, não sei se você já viu, tá toda cheia de coisa. Seja desde uma caixa de papelão com saquinhos que eu reutilizo de outras encomendas que a gente fez, as compras recentemente, né? Desde lápis de colorir, canetinha, durex, desde papelzinhos rascunhos de coisas, de notas fiscais. Enfim, menina, é uma coisa assim magnífica. Fica a sugestão pra você, tá? Em breve, a Avenida do Futuro continua. Ai, meu amor, confesso que eu não queria nesse episódio dar tchau pra você, porque é um episódio que tem calhado muito em momentos da minha vida e da minha fase, onde eu tô em constante reflexão, conexão e desconexões, amparos e desamparos, não pertencimento e pertencimento, me sentindo devastada, me sentindo acolhida. E eu venho tentado, né, fazer exercícios comigo mesma de me perguntar: o que você faz para obter garantias de conexão e vínculos? Sabe? Qual é o seu limite interno no qual você sente que foi violado em algum aspecto? Qual a sua regulação emocional? A gente parar, de certa forma, e tentar nos permitir a dar nome às coisas do que a gente está explanando, emoções, quais são esses desconfortos, né? Tentar, dia após dia, minuto a cada minuto, libertar daquele nosso jeito ideal, às vezes, da gente criar um script da nossa rotina perfeita e focar, quem sabe, dia após outro, no possível, né? No que é real. Uma das coisas que tem me causado muito acolhimento nesse processo de vencer, né, a cada dia uma luta, é ver e observar a minha rotina de uma forma mais compassiva, vendo se as atividades das quais eu quero, né, dispensar minha energia para aquilo, ele tá englobando de uma forma criativa, eu tô me divertindo nesse processo, eu tô realizando, nem que seja recompensas, né, pontuais, para que eu me sinta mais motivada. Eu tô acolhendo, né, os meus jeitinhos, sabe? Todas essas possibilidades, diremos assim, que a vida às vezes vai nos proporcionando, eu sinto é de grande impacto, sabe? É de grande impacto. Hoje, por exemplo, eu tenho um relato pessoal que eu mesma me fiz muitas perguntas e muitas respostas ainda incompletas, né? Porque a gente está em constante evoluções, né? A nossa vida é muito cíclica. Mas hoje eu tive 2 imprevistos que escolhas e consequências externas diretamente e indiretamente afetaram um pouco o meu humor, o meu carisma. Então, partindo do princípio que, primeiro, eu fiquei sabendo que o meu mês sabático, vulgo férias do meu trabalho formal, foi alterado para mais para frente. Eu não vou nem falar um mês porque, né,
Vamos aguardar. Quando realmente estiver de férias, eu vou falar pra você. Porque tá uma bênção. Então, já me causou um pouco de desconforto, porque sabe quando você já tá predisposta a um X mês, né? Você já tá se organizando, se planejando, nem que simplesmente esteja se organizando para não fazer nada, mas você já criou uma expectativa interna, né? E aí, se reorganizar é uma outra demanda, né? E outra coisa chata que talvez você possa ter passado e teve que lidar com a sua ansiedade sobre esses imprevistos. Hoje eu recebi um e-mail, né, do suporte do Enjoei, informando assim, ó, queridinha, ó, nós podemos a qualquer tempo e a nosso exclusivo critério suspender ou cancelar temporária ou definitivamente seu cadastro ou seus anúncios, tá? Você está sendo restrita ao seu perfil por motivo de segurança, seu acesso está restrito. Simples assim. É basicamente, ó, você está em uma plataforma alugada, então nós, meros donos grandíssimos, podemos lhe dispensar a qualquer momento sem nenhum aviso prévio. Simples. Então, dane-se, né? Literalmente, se eu e você estamos com vendas em processo de envio para o correio, dane-se se o comprador já comprou o bagulho, dane-se se você tem mais de 15 anúncios publicados, assim, foda-se. E lidar com a ansiedade nesse processo, minha querida, é assim, é pressão atrás de pressão que a nossa vida corriqueira nos dá para pensar o que tá drenando, o que não tá drenando o nosso carisma. É complexo, né? O Wi-Fi essa semana tava zoadíssimo e meio que eu também tive que ter em algumas ocasiões que apagar muitos incêndios de terceiros. Minha loja foi restrita de Enjoei. Esqueci um prendedor de cabelo no banheiro de um local lá que eu demorei horas e horas para poder finalizar essa responsabilidade. Enfim. Então, meu amor, é um jogo que a própria vida nos coloca às vezes com exercícios, né? Sabe aqueles probleminhas, né, na aula de matemática que a gente tinha? Enfim, eu não me lembro nenhum desses bagulho lá de fórmulas. Então, lidar com a fórmula da vida real é complexa duplamente. Então, eu lhe convido pra gente refletir. Pô, o que ainda faz sentido, sabe? O que tem minimamente nos dado brilho nos olhos, esperança, sabe? O que você se sente protegida, no que você sente que está se aprisionando, seja nas emoções, seja no que você já experienciou, sabe? Eu sei que é um perrengue do caramba a gente ter que lidar com escolhas dos outros que você, né, ganha de bandeja esse presente grego, né, para não dizer outra coisa. E lidar com as nossas síndromes das impostoras. Meu Deus, é tão intensa que eu particularmente às vezes penso que, sabe aquelas conquistas que você e eu já concluímos na vida, por mais que aparentam ser sólidas, parece que do nada, quando a gente está nessas instabilidades, né, ansiosas, a gente pode até entrar em colapso, sabe, a qualquer momento, e vão revelar assim uma ilusão tremenda. Putz, é um saco, mas conforme eu fui me tornando, né, uma jovem idosa, essas coisitas pontuais foram se somando, eu fui ficando mais descontente com a minha existência. Eu sei que chega um momento que a gente precisa trazer esses momentos de descompressão, né? Então, por favor, né, lhe dê essa oportunidade, né? Para finalizar, por qual motivo tudo isso que lhe desencadeia uma ansiedade, ou você nota que a sua procrastinação está muito contínua negativamente, por qual motivo isso tem impactado você, sobre você, né? Quem sabe escreva isso, né, para ficar mais claro. Onde isso desperta algo em você, sabe? Eu concordei com a possibilidade de que
muitos acontecimentos possam vir nos chocar, podem dar errado, né? Em circunstâncias assim bem diversas. Mas quem sabe você parar e pensar que o que tem realmente fortificado e edificado o seu íntimo, ele não pode ser destruído por nada, sabe? Não dê a sua total responsabilidade emocional, autorresponsabilidade emocional na mão de outra pessoa, tá bom? Eu tô falando isso pra poder entrar aqui mais gostoso na minha cabeça e no meu coração, tá bom? Que tal então uma tempestade de simpatia e insight inesperados nos seus ouvidos todo domingo? Basta continuar aqui me acompanhando, tá? Na sua plataforma de áudio preferida. E não esquecer de deixar aquelas 5 estrelinhas lindas e maravilhosas que você merece. Então nós merecemos juntas, não é mesmo? Isso é muito significativo pra mim. E comenta aqui, onde quer que você estiver, o que você achou. Vamos continuar essa nossa conversa online, cada uma na paz do seu lar, né? Links complementares estão todos aqui na descrição, tá bom? Apoie com seu compromisso, tá? Eu amo e honro muito a sua vida. Beijinho aqui no cantinho do seu pescocinho lindo, tá? E cheiroso.